sejam bem-vindos ao nosso mini curso de tarô. Eu sou a Rafa, oraculista, e venho aqui hoje com você para conversarmos sobre a figura da sacerdotisa, o arcano maior 2 do nosso tarô. Então aqui está a figura da sacerdotisa do nosso tarô de Marsella. Aqui ela é a papisa. Então, a papisa ou sacerdotisa, ela traz uma figura que trabalha o mistério. Ela trabalha as forças ocultas, porque ela é uma alta sacerdotisa. Então, vocês sabem que nós estamos vindo da figura do mago ou da maga, o nosso arcano 1. E a próxima casa, o próximo nível do nosso mago, que também novamente muda sua roupagem, muda seu cenário e muda aqui todas as suas características, porque agora ele passa, ou ela, né, a maga, passa para a casa da sabedoria. Aqui é aonde aplicamos a sabedoria interior, porque o mago é aquele que juntou todos os elementos e que está trabalhando dentro de si a manifestação da energia pura daquela alta magia que nós já conversamos, para poder, né, trazer as suas manifestações e realizações no seu meio externo. Mas por enquanto, o nosso jogo ainda estamos trabalhando as questões internas, tá? Então, a gente vem numa trajetória aonde saímos de uma casa aonde o louco ou a louca vem adquirindo suas experiências, deixa coisas pesadas, vivências já que não cabem para a sua vida para trás, segue em frente. Quando ele vai se encontrando, ele junta todos os aparatos, se transforma no mago, é um iniciado na alta magia, aonde ele começa a trabalhar essas manifestações primeiramente internamente, aprende, né, se autoconhece, aprende as manifestações, a lidar com as manifestações da natureza, como já apresentamos os elementos da água, da terra, do fogo e do ar, que depois nós veremos esses elementos nos arcanos menores. E daí ele embarca numa nova situação aqui, né, num novo nível de consciência, que na verdade no mago ele atinge uma consciência inteligente diante das suas experiências e toda a matéria-prima que ele encontra ao seu dispor da natureza. E então é quando ele abriga, ou ela, né, a maga, abriga todos esses conhecimentos, se torna um iniciado ou uma iniciada na alta magia, e então desperta a alta sacerdotisa, o alto sacerdócio. Porque aqui estamos falando de uma figura de sabedoria, de espera, tá? É uma pessoa sábia, uma pessoa que atua numa passividade ativa, porque esse é o significado do nosso número 2, tá? É uma passividade ativa. É como se fosse denominado aqui o yin e o yang, tá? Então, no nosso tarô egípcio, nós temos aqui a figura da sacerdotisa já numa outra forma caracterizada, como eu já expliquei para vocês, é dividido em 3 níveis aqui da consciência, mas também na aula passada eu falei sobre os 3 níveis das magias, né? A baixa magia, a magia intermediária e a alta magia. Aqui nós vamos já caracterizar como a baixa espiritualidade, a espiritualidade intermediária e a alta espiritualidade, tá? Porém, aqui nós vamos continuar na mesma situação da magia. Então, nós vamos falar em alta espiritualidade e baixa espiritualidade, tá? Os seres da baixa espiritualidade são os seres mais próximos, que nos ajudam nas nossas empreitadas, como os guias e determinadas forças da natureza ao nosso dispor.
A alta magia, nós já estamos falando aí de questões de antepassados, questões ancestrais, conhecimentos e sabedorias que a pessoa carrega pelas suas vivências, como nós já trazemos aqui da situação do mago ou da maga, situações de vidas e vidas, de reencarnações e encarnações, onde a pessoa traz toda essa sabedoria abrigada na sua essência interna. E dependendo das ferramentas utilizadas, ela vai despertando esse conhecimento e essa inteligência divina dentro de si, porque a sacerdotisa está aqui tratando de uma questão do inconsciente, tá? Então, nós, quando entramos na sacerdotisa, nós entramos no mistério propriamente dito, tá? Nós entramos na questão da sabedoria interna também, tá? Na passividade ativa, aonde ela atua, mas de um jeito passivo, aonde ela não acaba não produzindo atos externos. Tudo que é feito de forma oculta, porque aqui nós estamos ainda trabalhando com a questão pura da magia. E essa magia ainda está interna, tá? Aqui está sendo trabalhado tudo internamente. A sacerdotisa é aquela pessoa que se recolhe para o seu mundo interior. É aquela pessoa que silencia diante das situações desorganizadas ao seu redor. Ela é aquela que observa. Ela é aquela que sabe guardar o segredo, né? Os segredos. Então aqui é o nosso tarô convencional e nós chegamos aqui na questão da sacerdotisa. Vocês veem que a vestimenta dela é uma vestimenta bem assim, digamos, até um modo de se posicionar como uma figura de poder, mas uma roupagem até assim discreta, né? As cores também, né? A gente tem que trabalhar e a gente sempre trabalha as cores aqui do azul, trazendo essa questão da espiritualidade. E a nossa alta sacerdotisa também, aqui no tarô convencional, ela traz a questão da lua, né? As fases da lua. Ela traz, além da questão da sua roupagem, os símbolos, tá? Aqui, para quem não tem esse conhecimento, tá? A cruz, quando nós vemos uma cruz nesse aspecto aqui, tá? Aqui nós não estamos falando daquela cruz utilizada no cristianismo, tá? Porque esses símbolos, esses arquétipos, a maioria vem da alta magia. Tanto é que na aula passada eu indiquei uma bibliografia para vocês sobre a alta magia, aonde ali vai ter algumas simbologias, vai ter toda essa situação, e vocês podem perceber que muitos símbolos, muitos arquétipos, eles são anteriores a muitas religiões. É por isso que no tarô, propriamente dito, numa leitura, tá? Nós podemos até fazer uma tradução diante da fé que o nosso consulente siga, tá? Se ele segue alguma religião. Porém, nós não podemos nos apegar a esses conceitos, tá? Religiosos para fazer uma leitura mais aprofundada e mais assertiva do tarô. Porque ele traz conceitos, como eu também já expliquei na aula passada, da questão da magia, que ela vai além da liturgia, tá? Então, para quem não sabe, o sinal da cruz, ele vem da alta magia, que significa os 4 pontos cardeais do nosso planeta: o norte, o sul, o leste e o oeste. Se você for em qualquer situação de ritual, você vai ver alguma manifestação, alguma simbologia, tá? Nesse aspecto, onde as pessoas saúdam, tá? Os 4 cantos do mundo, as 4 forças, tá? Do planeta. Então, assim, da natureza, né? As forças da natureza. Então, esse sinal da cruz, essa cruz aqui que nós estamos trazendo,
nesse nosso tarô convencional, é uma cruz que ela vem da alta magia, ela não tem ligação com o cristianismo propriamente dito, tá? Tanto é que, como eu sempre falo para vocês, é muito bom a gente sempre quando estamos estudando uma carta, um arcano, sempre ver o que vem antes desse arcano e o que vem depois desse arcano, para não nos perdermos no caminho, tá? Então vocês sabem que o mago ou a maga, eles trazem toda uma bagagem de magia, de experiência, tá? Dessa alta magia. Tanto é que no próprio cristianismo, quando nasce o menino Jesus, os 3 reis magos seguem a estrela, né, que leva eles até o mestre. Então, a figura do mago, ela já é muito antiga, antes mesmo de terem se instaurado as religiões, né? Então, até mesmo depois ali foi utilizado no druidismo e outras denominações aí religiosas, essas figuras, né? E também na questão pagã também nós ouvimos falar sobre essas figuras, né? Então, por isso que não podemos nos apegar a determinados segmentos, para podermos ter aí uma mente mais aberta, mais completa, para podermos estar trazendo o significado, a interpretação para os nossos consulentes, tá? E até mesmo para nós, para o nosso contexto, porque aqui, como vocês sabem, estamos estudando o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, porque é uma ferramenta que ajuda a acessar esse inconsciente que traz a figura da sacerdotisa. Aqui nós entramos na questão do inconsciente propriamente dito, tá? É aqui a questão da interiorização para acessarmos uma essência interna, tá? Da onde podemos aí estar trabalhando essa questão, tá? Dessa figura como um arquétipo, tá? De acessarmos o inconsciente. Então nós sabemos, por exemplo, que uma combinação de mago com uma sacerdotisa, nós sabemos que está havendo uma manipulação energética, tá? Ou o consulente está fazendo, ou alguém está manipulando essa energia, tá? Que pode estar aí chegando até a pessoa que consulta. Porque existe, né, pessoas que praticam aí manipulações de energia para chegar até outra pessoa, seja para o bem ou seja para o mal, tá? Aqui, quando estamos falando na alta magia, na alta sacerdotisa, nós sabemos que é uma pessoa que manipula uma energia, mas se tiver com um mago, tá? Vamos ter que ver as cartas ao redor para ver se essa manipulação está sendo uma manipulação energética favorável ou não. Por exemplo, se tivermos um arcano do diabo junto, o arcano 15, nós já sabemos que é algo que não é muito bom. Agora, se tiver uma outra figura, tá? Ali, que pode trazer um direcionamento mais benéfico, tá? Aí nós podemos falar, não, essa manipulação aqui é uma manipulação energética favorável, tá? Então, tudo vai depender também das cartas que circundam, mas como eu falei para vocês, é muito importante sabermos cada carta, tá? Dominarmos bem os conceitos das cartas, tá? Então, saber que a sacerdotisa é uma figura de uma pessoa passiva, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que se interioriza, uma pessoa que não se expõe muito, tá? No meio social, ela é mais reservada. E aqui entra uma figura muito, muito importante da questão dessa sacerdotisa, essa alta sacerdotisa, que é o segredo, tá? O segredo, que muitos aqui caem por causa do segredo, porque não sabem guardar segredo, tá? Então, são muitos os casos aonde podemos aí termos contatos com sacerdotisas. Nós vamos ainda chegar na figura do sacerdote lá no arcano 5, mas por enquanto vamos falar apenas da figura das sacerdotisas ou as aspirantes em sacerdotisas, porque existe também, né, aquelas pessoas que ainda estão aí buscando,
para se tornar uma sacerdotisa. Então, é muito importante saber a questão aqui que nós já trazemos da figura do mago ou da maga, a questão da disciplina, da ética, do caráter, né? Então, da firmeza realmente do caráter, de alguma pessoa vir contar um segredo para você e você saber guardar esse segredo, porque se você espalha esse segredo, você perde a força, você perde o axé, você perde toda uma gama aí de proteção espiritual, porque uma pessoa que se coloca no mundo como uma alta sacerdotisa, se ela estiver fazendo uma manipulação energética, uso de palavras, de elementos e de forças para prejudicar outra pessoa, ela pode até estar enganando o outro e ela mesma, mas a espiritualidade ela não está cobrando, ela não está enganando. E a espiritualidade, mais cedo ou mais tarde, vai vir fazer a cobrança para esta pessoa, tá? Então não é assim, não é difícil você ver, sabe, pessoas que trabalham com questão de espiritualidade, passando aí situações muito difíceis, situações aí que a vida vira do avesso, mas é por causa, exatamente por isso, porque a pessoa não tem o respeito para lidar com essas forças e acaba subestimando as outras pessoas, tá? Nós temos que saber que quando nós manipulamos esse poder ele vem através de nós, mas não é nosso. Tá? Tanto é que nós não temos o controle depois, né, das situações. Por isso que precisa daquela intenção pura, verdadeira, tá? Então, a questão aqui dos gatos e oráculos, que é o tarô da minha autoria, que eu já falei com vocês sobre ele, é a sacerdotisa, ela é uma gata preta. Quem sabe, quem convive com os gatos, sabe que os gatos pretos são muito misteriosos, são mágicos e trazem aí uma proteção incondicional, né? Então, quem realmente trabalha com magia e tem essa conexão com os animais em geral, tá? Então, você vai ver aí que eles fazem realmente um trabalho dentro dessa questão da espiritualidade para proteger, tá? Os seus donos, tá? Os seus tutores, eles fazem toda uma situação. Então, eu tenho aqui uma experiência mesmo para vocês, né? É por isso que eu trouxe, né, para desenvolver esse trabalho com vocês. Eu vivi todas essas fases aqui do tarô, já venho aprendendo o tarô dos meus 17 para os 18 anos, então eu já vivi muita coisa na minha vida e já vi muita situação assim, sabe? De pessoas usando mesmo o poder para fazer mal para os outros. Então, pessoas assim que eu confiei, sabe? Quem nunca, né? Quem assiste aqui, estiver assistindo o mini curso de tarô e tiver já passado por uma situação assim, quiser compartilhar, fique à vontade. Porque eu sei que eu não fui a única que já cheguei e compartilhei meus segredos para uma sacerdotisa, né? Para sacerdote também, mas para sacerdotisa, sabe? E a pessoa aí acabou em determinadas épocas utilizando, né, o segredo para, como até mesmo como uma escada, né, para se favorecer diante de outras pessoas através do que teve num atendimento comigo. E aí, né, chegou lá para algumas pessoas e contou todo o meu segredo. E aí eu passei muitos apuros num local lá religioso que eu ia dentro da minha fé. E isso aí reverbera até hoje, que é o que me incentivou, que me animou a vir trazer esses conhecimentos, porque esses conhecimentos que eu tô passando para vocês, ninguém ensina. Ninguém ensina. Porque as pessoas, elas são competitivas. Entendeu? Se alguém for te ensinar um curso desse, por exemplo, você vai ter que pagar. É muito difícil alguém que passe um ensinamento e compartilhe um ensinamento que preste de verdade, de graça, porque quer compartilhar, porque quer que as pessoas aprendam, porque quer que as pessoas evoluam.
O que acontece é alguém pegar uma ideia desse curso, né, e montar um novo curso cobrando. E aí a pessoa vai lá, vai pagar para ter um ensinamento que pode estar tendo aí, né, um ensinamento totalmente colaborativo, né, de uma forma amistosa, de uma forma verdadeira, de uma forma honesta, entendeu? Para aprender de verdade. Porque o que eu trago aqui é questões de experiência que eu já passei e que eu não quero que ninguém mais passe por isso. Porque a pior coisa é você ficar na mão de uma pessoa que depois trai a sua confiança, sendo que tem uma autoridade, tá? Uma postura de poder e que você jamais vai pensar que uma pessoa dessa vai fazer mal para você. Entende? Mas às vezes por, né, algo que a pessoa veja que você tenha mais, algo que você, às vezes a pessoa não é que nem você tenha mais, às vezes a pessoa que você procura não tem o conhecimento, tá, necessário para entender o que você está passando naquele momento e julga de acordo com a experiência da vida que ela tem e que ela teve até hoje, tá? Então, é muito complicado encontrar uma pessoa que você pode ir lá e expor os seus segredos. Com certeza, essa pessoa um dia vai usar esse segredo para te prejudicar. Entendeu? Ou vai te julgar de alguma forma. Infelizmente, é isso que acontece, tá? Pelo menos comigo, foi o que sempre aconteceu. De todas as pessoas que eu procurei, eu não pude confiar em nenhuma depois, porque eu soube que a minha vida foi realmente exposta, tá? E isso é questão de sacerdócio, tá? Eu nem falo de amizade, aqui nem entra amizade, tá? Porque aqui é aquela história do teu melhor amigo é também seu maior inimigo, porque também sabe coisas da sua vida e acaba também espalhando, mas o amigo não tem aquela questão ética, tá? Se um amigo te trai, né, você acabou aí descuidando. Agora, se um profissional te trai, aí já é mais sério. Daí já é bem sério mesmo, tá? E você não precisa nem fazer nada, tá? Digamos aí, procurar justiça com as próprias mãos, tá? Isso aí não precisa nem fazer. Isso aqui é só entregar na mão mesmo da espiritualidade, porque a espiritualidade realmente toma conta da situação, tá? Já tive aí experiências de pessoas que acabaram fazendo essa situação e depois eu fui ver a vida das pessoas e realmente aí não foi muito feliz, né, no seu destino. E não é nem por questões que nós desejamos o mal, é porque são pessoas que realmente não precisa nem de pessoas para fazerem mal para ela, elas mesmas se fazem mal. Então já estou aqui passando para vocês a sombra da figura da sacerdotisa, porque toda carta tem a sua luz e a sua sombra. Então é muito bom sabermos desses aspectos, tá? E como já estava dizendo dos animais, para vocês também terem aí uma experiência. Só na semana passada, eu recebi o ataque de 3 feitiços, 3 trabalhos espirituais, né? Eu faço, né, os meus trabalhos, eu atendo as pessoas e tudo, tenho feito os meus vídeos, e daí eu acabei, e também tenho a minha vida pessoal, obviamente, né? Então, acabei aí que recebendo, quem trabalha nessas áreas sabe do que eu tô falando. Os ataques energéticos, eles são diários e realmente acontece, tá? Então, assim, só para vocês entenderem a figura dos animais e por que eu trouxe esse aspecto dos gatos, para os gatos e oráculos na figura do tarô, para trazer para o meu contexto. Então, se vocês verem essa gata, ela tem aqui toda a conexão dela com o divino. Ela tem aqui todo o poder da natureza, ela tá com o caldeirão dela, aonde ela pratica aqui toda essa magia que ela já traz do interior dela, da jornada. E nessa casa é a hora aí que ela, toda a matéria-prima que foi juntada até agora, ela começa aqui já
fazer os trabalhos dela espiritual. Então aqui, os trabalhos espirituais. Então aqui já os elementos já estão em ação, né? E todo o poder aqui da natureza, tem o livro que traz a sabedoria, tá? Esse livro aqui, ele tem a ver com a tábua da esmeralda, tá? Que vem do nosso hermetismo, Hermes Trismegistus, para quem sabe, para quem conhece e para quem não conhece, pode estar pesquisando o que é a tábua da esmeralda. Então toda sacerdotisa, ela vai ter um livro. Ou esse livro estará no colo dela, como esse aqui, tá? Todos eles trazem no colo, ó, no colo um livro, tá? Essa aqui também, o livro. E aqui o nosso livro está aqui, tá? Porque aqui é como se fosse um registro acástico da natureza. A Tábua de Esmeralda não é um livro que podemos tocar com nossas mãos, porque ele é abrigado em uma dimensão paralela, tá? Então, apenas quando acessamos realmente o nosso inconsciente é que podemos ter acesso à Tábua de Esmeralda, trazida por Hermes Trismegistus, tá? Então, isso aqui é um trabalho bem de magia mesmo, um autoconhecimento muito profundo, até você acessar camadas da sua consciência, que é lá no inconsciente, para você poder estar acessando esses registros acásticos da natureza, tá? É uma inteligência divina aonde podemos acessar, que daí também ela já vai se manifestar através do nosso próximo arcano, que é a Imperatriz, o nosso arcano 3. Então, vocês sabem que a sacerdotisa está saindo do arcano 1 da maga ou do mago e indo para o nosso arcano 3 da Imperatriz, tá? Então, é todo um trabalho aqui onde ela vai se transformar realmente na figura da mulher, da figura do poder feminino encarnado na Terra, trazendo aí todos os elementos, a bagagem do poder da natureza e da alta magia. Essa é a nossa autossacerdotisa, tá? Então, aqui se vocês forem ver também, né, tem aqui também o poder das fases da lua, tem a lua, né? Então, como eu estava falando para vocês, a questão dos ataques energéticos e como trabalham essa figura dos gatos. Eu tive os 3 ataques energéticos e a própria espiritualidade já deu conta, né? Então, geralmente, quando você tem um ataque energético, te joga um feitiço, uma magia negra, alguma magia contagiosa, você começa a ter atrapalhos na sua vida, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, aí te joga uma magia. Já começa a dar problema na viagem, já começa a dar problema de você querer ir ou não, entendeu? Os guias já começam a avisar, olha, se você for pegar estrada, você tá correndo perigo e tudo. Aí, existe também a questão que mexe com o teu organismo, você começa a ficar com dor de cabeça, com sono, irritado, tá? Começar a brigar com as pessoas do nada, sabe? Se desentender. Tem pessoas que você gosta e que você não quer nem olhar na cara da pessoa, tá? Porque faz também trabalhos para pegar nojo da pessoa. Então isso aí tudo o lado sombra aqui da sacerdotisa, que é quando tem essa manipulação da energia, tá? E aí a pessoa está tendo uma intenção não muito pura com relação aos seus trabalhos espirituais, que é aquela história que eu falei para vocês, é quando o feitiço volta contra o feiticeiro, pois não há nada no mundo que você faça de mal pro outro que não volte para você 3 vezes pior. E o bem é a mesma situação, se você fizer o bem pro próximo, ele vai voltar 3 vezes maior para você, tá? É a lei tríplice, tá? Pelo menos a lei da magia é tríplice, tá? Se você fizer, vai voltar para você 3 vezes pior. Então tem que tomar muito cuidado. Eu aqui, por exemplo, não posso nem pensar mal da pessoa, porque se eu penso qualquer coisa, já eu tenho a resposta que volta. Então tem que muito se policiar. É por isso que eu digo, a disciplina, a ética, o caráter é muito importante para lidarmos com essas situações, tá? Desse trabalho que desempenhamos aqui, utilizando a força do tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e de magia. Os animais, quando chegou esses trabalhos aqui para mim, eles começam já a se manifestar de uma forma diferente, tá? Os gatos aqui,
Então eles começam já a se manifestar de um jeito diferente, começam a trazer bichos, porque quando você, por exemplo, no culto dos orixás, digamos, se alguém joga algum trabalho para você, ou faz alguma magia contagiosa, ou um olho gordo, ou uma praga, alguma coisa, você tem que fazer um ebó, que se chama, fazer uma limpeza energética, tá? Então, aqui é como quando você trabalha com a energia dos animais, propriamente dita dos felinos, neste contexto que eu trouxe pro tarô, o que eu quero trazer é o seguinte, que eles nos ajudam nessa proteção como já uma proteção de uma magia natural. Não há nem necessidade de você procurar, por exemplo, um sacerdote, uma sacerdotisa, um pai de santo, uma mãe de santo para fazer um ebó, porque ele já acontece naturalmente. Então, eles já me trouxeram bichos que eles trouxeram mortos, tá? Eles comeram 3 pássaros, digamos, tá? E soltaram tudo as penas aqui por aqui, tá? Então a forma que eles trazem o animal, a forma que eles fazem a abordagem ali do animal, o que sobra do animal, tudo tem um porém, tá? Tem um lado que eles querem nos ensinar a caçar os bichos. E também tem o lado que eles nos trazem presentes, tá? Mas também tem o lado da proteção contra magia. Porque não é normal, por exemplo, né, você fica aí um tempão, para quem tem gato, né, anos de gato. Daqui a pouco começa uma manifestação. Aí eles trazem, chega um bicho. Às vezes é pássaro, às vezes é rato, às vezes é outras coisas. Então, é que eu chamo de ebó natural, tá? Então, às vezes, quem tem bichos também e começa a ver essa situação, né? E você vê que eles mesmos dão conta da energia, porque a energia tá pesada. Aí quando tem essa manifestação, passa 3 dias, abaixa a situação e tudo tá neutralizado. Você vai abrir as cartas para verificar, você vai ver que houve realmente uma magia, houve um envio de feitiço e que ele foi cortado pela nossa própria espiritualidade, tá? Porque quando temos animais, eles acabam sendo a extensão da nossa energia, tá? Eles acabam sendo a extensão do nosso ori. Então, eu trago essa experiência para vocês verem como que é a força, tá? Desses animais aqui, por isso que eu sou tão apaixonada por eles. Teve épocas que esse lugar aí dessa situação que eu contei para vocês, dessa sacerdotisa que me traiu, teve épocas que eu ia nesse local, eu voltava para casa, eram os próprios gatos que se davam, porque os gatos eles nos protegem com a própria vida. Então, chegou semanas assim que eu chegava a perder um gato por dia. Tá? Teve semanas que eu perdi 7 gatos por dia. Então eu ia no local, eu tirava ebó, eu fazia oferenda e quando eu chegava em casa, ainda a minha própria espiritualidade trabalhava para tirar toda essa situação, tá? Até o dia que eu percebi que eu não precisava mais voltar nesse lugar, tá? Porque a minha própria energia já estava se autogerando, porque o meu trabalho de autoconhecimento já estava me trazendo aí resultados satisfatórios, tá? Então, assim, por isso que eu digo, tá? Tem pessoas que estão aí no ramo há muitos anos, tá? Tem um marketing, nossa, maravilhoso, mas quando você vai ver realmente a vida da pessoa, você vai ver quem é a pessoa, aí você começa a olhar que não, né, que não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, entendeu? E hoje nós não podemos estar muito ligado a palavras das pessoas, a gente tem que estar ligado a atitudes das pessoas. Então é muito importante quem trabalha com magia, quem tem mediunidade, quem tem clarividência, clareaudiência e todos esses dons, tá? De sacerdócio,
de magia, de bruxaria, do que for, tem que ter muito respeito, tem que ter muito cuidado com quem mexe, porque você não sabe. Você pode olhar a pessoa e você menospreza a pessoa às vezes por como ela tá vestida, tanto é que eu sempre chamo muito a atenção as vestimentas, né, dos nossos arquétipos, tá? Porque isso é algo que também a sociedade julga muito, a forma como nos vestimos, a forma como nos colocamos no mundo, e às vezes quando nos colocamos de uma maneira simples, sendo uma pessoa até boa, né, com as pessoas confundem, achando, né, subestimando, falando, aquela ali é boba, aquela menina ali, ela tá vestida daquele jeito, ela é pobre, ela não tem um tostão pra, entendeu? Pra nada. E aí o pessoal começa a tratar mal. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Se você vai mal arrumado num lugar, porque você não liga muito pra essas coisas assim, as pessoas vão te julgar. Entendeu? E tudo isso está aqui numa figura que está no nosso inconsciente. Porque muitas vezes nós trazemos isso de padrões familiares, de padrões de antepassados. Entende? Então, é muito importante ter em mente esses aprendizados para podermos lidar com essas figuras de poder, que inclusive, tá, está dentro de nós. Porque nós viemos desempenhar no mundo. Tanto é que o jogo do tarô são 22 arcanos maiores, aonde são 22 estados de consciência, aonde qualquer ser humano vai passar um dia. Qualquer ser humano vai viver isso um dia. E é muito difícil fugir dessas combinações. E é assim todos os oráculos, tá? E entrando aqui agora para o tarô dos orixás, onde o nosso arcano 2 é representado pela nossa orixá Iabá Nanã, que é a nossa mãe velha e representa a figura geralmente da nossa avó ou das avós, né, dos nossos antepassados, os mais velhos. Então a Nanã, ela é uma força da magia. Ela, no culto aos orixás, em determinadas vertentes, ela é a mãe de todos os Exus, ela é a mãe da magia, ela é uma grande feiticeira. Então, como nós já passamos aí da figura do mago, da bruxa, né, dos feiticeiros, e entramos na sacerdotisa, tá? Ela que é vista até mesmo como uma linhagem, tá? Que entra nessa figura da sacerdotisa, mas trazendo o conhecimento de toda a feitiçaria, de toda a bruxaria, de toda a alta magia, tá? E Nanã, ela é um ser da terra, ela é um ser da água e da terra, na verdade, né? Porque representamos Nanã pelos lagos, tá? Lama, então, o barro, né? Então, é o que traz aqui a figura da nossa querida mãe Nanã e já trazendo os aspectos aqui do alto sacerdócio, tá? Porque ela tem aí todo o conhecimento e traz a sabedoria, né, da sua experiência e sua bagagem de vida, porque é uma mãe velha, é uma sabedoria de avó, é uma sabedoria ancestral. Orixá é ancestralidade, como eu já falei para vocês, tá? Uma pessoa, ela se inicia em orixá porque ela tem uma ancestralidade, ela tem um caminho de orixá. Existem pessoas que se iniciam um orixá, que é aí que eu também entro na questão da sombra da carta, aquelas pessoas que barganham com o orixá, tá? Barganhar com o orixá é dar uma oferenda em troca de um pedido, de algo material que a pessoa quer. Isso aí é muito normal fazer. É muito difícil alguém que nos procure para fazer uma oferenda para agradecer quando tá tudo bom. É muito difícil. Geralmente as pessoas procuram a espiritualidade quando tá tudo ruim e ela precisa de um favor. E isso é barganha, tá? Isso é barganha e por isso que muitas vezes é até cobrado altos preços nos trabalhos, tá? Porque a pessoa tá ali barganhando com o orixá.
Agora, quando é uma coisa mais natural, mais verdadeira, é aquela pessoa aí que busca o seu autoconhecimento, que faz ali os seus trabalhos espirituais, com foco verdadeiro para beneficiar a sua vida e beneficiando a sua vida trazer um aspecto aí benéfico para todas a vida de todas as pessoas que circulam ou que estão ao seu redor, porque esta é a verdadeira função da magia e da espiritualidade. Não é à toa que uma pessoa tem missão espiritual, tá? Não é à toa que uma pessoa encarna com uma missão de representar a espiritualidade. E quando a pessoa tem esse poder, ela não tem que se achar melhor que ninguém. É até ao contrário. Ela tem que se colocar a serviço daquelas pessoas que podem precisar desses dons dela, tá? E não utilizar isso, a sua força, o seu conhecimento, os seus dons, para barganhar com o orixá e ter situações para as pessoas aonde elas estão buscando apenas satisfações momentâneas para satisfazer o seu próprio ego. Até porque nessa fase estamos aqui, aqui nem existe a questão ainda do ego. Nós estamos em questão de consciência e inconsciência, tá? Questão de desejo, de ego, vai mais pra frente que nós vamos entrar nessas situações. Aqui ainda é uma energia pura do ser humano no seu estado sagrado, tá? E que ele se torna profano quando olhamos a figura pelo lado da sombra, que é tudo isso que eu já falei para vocês, experiências que eu trouxe como exemplo e que quem nunca passou por isso, né? Porque o ser humano, ele se coloca a um serviço que muitas vezes ele não tem a capacidade e nem, sabe o quê? A maturidade, que é o mais importante. Por isso que ela é representada aqui pela nossa Nanã, uma anciã sábia. Porque é como se a sabedoria, nós atingimos essa sabedoria com a experiência de vida, com tudo que passamos. Por isso que os anciões são considerados pessoas sábias e que devemos respeito, tá? Porém, tem que tomar cuidado com essa questão, tá? Que a pessoa pode ter até uma sabedoria, pode ter até um conhecimento, mas se não tiver maturidade, aí também complica a situação. E a maturidade tá nessa questão de guardar os segredos, tá? De guardar os segredos, porque tanto nosso como dos outros, tá? E isso é algo que eu estou falando para vocês e também quero absorver, porque eu também estou nessa fase, como eu estou fazendo o curso, eu também estou incorporando esses aspectos novamente na minha vida para eu recuperar também essa energia e também estou nessa fase aí de silenciar mais, não falar tanto dos meus projetos, não falar da minha vida também para as pessoas, pessoal, né? Porque é isso que eu digo, muitas pessoas usam informações para poder aí galgar espaços, tá? Pisando em nossas cabeças. Então isso aí tem que tomar muito, muito cuidado, tá? É algo que já me revoltou muito, sabe? Mas hoje eu já encaro de uma maneira mais, assim, mais tranquila, mais equilibrada, que é isso que traz essa figura, né? O equilíbrio, porque, como eu disse, quando você entrega na mão da espiritualidade, não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A própria espiritualidade, ela vai acabar aí trazendo o que é de merecimento, né, para essas pessoas que manipulam as forças da natureza a seu bel prazer, tá? Então, nós podemos até nem ficar sabendo quando alguém faz mal para nós, mas você com certeza pode ficar aí sossegado, porque a espiritualidade sempre toma conta disso, né? Quando estamos aí dentro de uma verdade, tá? Dentro de um comprometimento, dentro de um serviço, tá? Em parceria com a espiritualidade.
Então a proteção aí é grande, tanto que eu falei para vocês a questão aí que eu trago do ebó natural, né? Aqui que acontece muito na situação dos orixás, que talvez também a questão do ebó natural é algo até inédito que eu trago, porque eu nunca ouvi essa expressão, tá? Mas isso é algo que eu venho desenvolvendo desde que eu abri aqui os trabalhos. Então eu percebo muitas vezes em atendimentos, até mesmo depois de vídeos que são postados, toda essa manifestação aqui dos animais, tá? Trazendo aí a manifestação também com os bichos, tá? Das mais diversas formas, tá? Então pode vir através das cobras, também já aconteceu de trazerem cobra aqui, onde eles comem a cabeça da cobra. Já aconteceu de rato, que daí é questões assim também mais baixas, tá? De magias bem baixas, sorrateiras mesmo, tá? E aí você vai vendo toda a manifestação e como eles trabalham, tá? E, claro, tirando os animais, os gatos, também, quem cria galinhas, galos, patos e todos os outros animais, você vai começar a reparar, tá? Essa situação. Animais de estimação, eles pegam muita energia nossa, os cachorros também, tá? Mas eu faço uma situação aqui voltada para poder haver essa proteção, tá? Que aí é um segredo da nossa casa, então, e do meu trabalho, que já é algo também que cada médium, cada pessoa que se coloca a serviço da espiritualidade vai receber aí o seu legado e a sua estrada e forma de atuar dentro da questão aí magística, da cura, da espiritualidade, tá? Então tudo que eu faço aqui é de acordo com os meus mentores e tudo que eu trago aqui para poder criar até mesmo de animais são também tudo intuídos e orientados pelos meus próprios mentores, tá? E meus guias e meus orixás. Então, para vocês poderem aí tá vendo a forma que é trabalhado aqui com a questão dos gatos e oráculos, tá? Então, não é fácil a gente lidar com essas situações quando trabalhamos, até mesmo abrimos trabalho para outras pessoas. Também precisamos ter uma proteção espiritual, tá? Então, por isso que é muito importante aqui essa blindagem, essa proteção, seja a extensão do seu ori através de cuidar de animais ao seu entorno, para que eles possam também estar ajudando a proteger você, sua casa, sua família, tá? Porque os ataques, quando eles vêm, eles também podem pegar nossos familiares, porque quando eles vêm e nós temos a proteção, acaba dando um sono, acaba acontecendo isso aí da espiritualidade dar conta, tá? Mas pode, em algum momento, se você estiver desprevenido, pegar em familiares seus, tá? Então, pode pegar no bolso, pode pegar na clientela, pode pegar na profissão, tá? Perder emprego, perder clientes. Então, tudo isso está aqui nesse arquétipo, tá? Essa manipulação da energia, porque a alta sacerdotisa, ela tem um conhecimento muito profundo de toda a sabedoria magística e espiritual, da alta espiritualidade, tá? Porém, é o que eu digo, se tiver uma combinação de um mago, uma sacerdotisa, um diabo, aí nós temos aí que ficar bem de olho aberto, com a anteninha acesa, né? Aí, porque pode estar realmente havendo uma manipulação energética no sentido de prejudicar a pessoa, tá? Infelizmente, como eu já falei na nossa aula anterior, tem pessoas que deturpam os conhecimentos da magia, mas é o que eu digo, essas pessoas não ficam impunes, tá? Assim como os animais, eles doam a vida por nós quando somos vítima desses ataques, tá? Como eu tenho exemplos aqui que eu trouxe para vocês, dos gatos que eu perdia, né, em grande quantidade. Eu já cheguei a ter 21 gatos de uma vez só. Hoje eu tenho 16, mas
a orientação para a minha orientação oracular é 3 gatos, tá? Mas eu já tenho mais porque mesmo tendo mais, já acontece isso que eu tô falando para vocês. Mas graças a Deus, depois que eu coloquei mais animais, sabe, comecei a aumentar aqui minha criação, começou a estabilizar melhor, e aí agora eles se manifestam mais desta forma aí, tá? Com a questão do ebó natural. E aí eles já fazem toda a neutralização da energia negativa que enviam para nós. Se alguém quiser algum esclarecimento a mais, que trabalhe com isso e queira algum esclarecimento a mais sobre a situação, entre em contato comigo. Meu contato tá na descrição e podemos aí trocar figurinhas a respeito, tá? Porque eu venho de uma linhagem aonde existe a questão do sacrifício dos elementos da natureza, tá? Porque até uma folha, quando você arranca, é um sacrifício. Até uma semente, quando você oferece, é um sacrifício. É uma árvore, é uma planta que não vai crescer, tá? E o animal também, né? Então, nessa linhagem dos orixás que eu vejo, existe essa questão do sacrifício. Mas como eu acabei indo aí por um novo direcionamento, intuído pela minha própria espiritualidade, pelo meu próprio ori, pelos meus próprios orixás e guias, acabei aí recebendo esse trabalho do ebó natural. E é assim que eu venho atuando hoje, tá? Então, teve atendimentos ali que a gente faz, às vezes que você faz uma reza, você faz um cântico, você faz uma oferenda, algo que quando você vai ver ali, eu vou no meu galinheiro, já vejo ali a galinha já, sabe, caindo, não precisa nem fazer nada, sabe? Então, do sacrifício, porque a energia da espiritualidade em si, o próprio animal, ele já vem em nossa direção, tá? Isso aí acontece muito no candomblé, tá? É um candomblé sério mesmo, numa roça, eles não pegam qualquer animal ali para fazer o sacrifício. Existe todo um ritual, existe as rezas, e aquele animal, eles esperam aquele animal vir e se oferecer para aquele sacrifício, né? Então é algo bem assim mágico quando você vai numa casa séria de culto ao orixá, tá? Não é aquela loucura de matança desenfreada, tá? É algo mais com respeito mesmo à nossa ancestralidade. Então, eu mesma aqui, quando eu comecei a trabalhar dentro da situação dos orixás, por isso que teve essa mudança, porque eu pedi essa mudança para os meus guias, e eu fazia aqui a questão até mesmo de sacrifício, que foi como eu aprendi, e depois eu via que a pessoa não mudava o comportamento dela, sabe? E voltava para atendimento com a mesma situação. E aí eu pensava, eu falei, poxa, tadinha daquela vida, né, daquele animal que foi e tudo, para essa pessoa ganhar essa energia e poder aplicar na vida dela através das suas ações. Porque não é porque você vai rezar, porque você vai fazer uma oferenda, um sacrifício ou algo, que a espiritualidade vai trabalhar sozinha. A espiritualidade vai trabalhar através de nós, né? Então, se você não fizer a tua parte, é complicado a espiritualidade conseguir se manifestar. Então, é tudo isso que tem que levar em consideração. E daí eu via que não surtia muito efeito, sabe? Na questão assim, eu via que melhorava a vida da pessoa, melhora, mas a pessoa em si, sabe? Para cada solução, a pessoa traz um problema. Aí eu comecei, né, a conversar com meus guias, com minha espiritualidade e pensava, eu penso que não é assim. E aí começaram a me mostrar esse novo caminho, tá? Então hoje eu trabalho com ebó natural. E pode até soar meio estranho, sabe, para pessoas aí que são do culto há muitos anos, há muito tempo, mas é uma forma que a minha espiritualidade trouxe de trabalho, porque hoje a questão, tá, que traz, né, a nossa nova forma de ver a vida, se você vê, tudo tá novo, é uma nova era, é um novo mundo, tá?
As pessoas tiveram que se reformular, se refazer. Nós passamos aí por um período bem dramático no nosso mundo, né? E isso trouxe uma revisão de pensamento para as pessoas. E a própria espiritualidade aí está trazendo inovações e que está trazendo novos caminhos para os seres humanos, tá? Uma delas é o contato direto com os nossos mentores e guias sem precisar da intermediação de sacerdotes e sacerdotisas, porque já temos isso dentro de nós. Não precisamos de ninguém para ser o nosso intérprete, o nosso instrumento de falar com Deus, de falar com os espíritos, de falar com os orixás, de falar com qualquer mentor, protetor, antepassado, ancestral. Isso aí já vem de nós, tá? Se você for estudar a humanidade, tá? Como vem o tarô lá da época da Atlântida, que eu falei para vocês, de Thoth, naquela época os deuses conviviam na Terra. Naquela época não existia, tá? Essa questão de fazer alguém ser o nosso mediador com o divino, com o sagrado, tá? Porque essa figura aqui já é do interior de cada um, tá? Por isso que é um autoconhecimento. Porque é só você se inserindo nesse contexto e vivendo isso na tua vida que você vai despertar esse poder dentro de você. Não é ninguém falando sobre ele, você tem que viver ele. Se eu não tivesse tido todas essas experiências, tá? Eu não poderia estar trazendo para vocês tudo o que eu vivi, o que foi aberto. Porque esse livro aberto aqui, na mão da nossa sacerdotisa, é um livro que ele é mais decifrado do que lido. Porque estamos falando do mistério. É o mistério dos opostos, é o mistério da vida, tá? É o mistério da nossa sabedoria interna. É um mistério que todo ser humano carrega dentro de si, tá? E que pode estar aí trazendo e manifestando de uma forma benéfica ao mundo, tá? E, claro, como eu trago aqui até um apelo, tá? As pessoas que estão aprendendo comigo, que tenham essa ética, que tenham essa disciplina, que tragam já esse código de ética intrínseco, tá? Do seu próprio ser, da sua própria essência. Para não usar o poder e o conhecimento para prejudicar as outras pessoas. Porque mesmo que você subestime a outra pessoa, ela pode até não aparentar, mas ela pode ser mais forte que você e pode te derrubar. E quando o feitiço volta contra o feiticeiro, tá? E a pessoa não tem uma proteção dessa que eu tô falando, não é animal que vai, é a própria pessoa que paga com a vida. E isso sem a gente pedir nada. Porque a espiritualidade, ela toma as devidas providências com relação a pessoas que traem o sagrado. Porque a pessoa pode até achar que está traindo você ou eu, mas ela não está traindo. Ela está traindo a própria espiritualidade. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tá certo? Então, que esse aviso alcance o coração de vocês, alcance a mente de vocês e alcance o espírito de vocês, para que essa figura do nosso arquétipo, da alta sacerdotisa, da nossa papisa, que ela seja para trazer um conhecimento, uma sabedoria que você traz do seu interior, mas como uma magia natural, tá? Não estou dizendo aqui que uma pessoa que segue uma linhagem do culto, digamos lá, o candomblé, o culto africano, né, de Faurumilau, de qualquer outro orixá, esteja errado de fazer os sacrifícios, jamais, porque isso é uma questão ancestral que famílias
já fazem isso também há muitos tempos, tá? Agora, eu penso assim, que nunca é demais abrirmos a nossa cabeça para novas metodologias, novas ferramentas, novas formas de encarar a vida, até mesmo para preservar o bem-estar da nossa natureza, entendeu? É muito diferente, por exemplo, do que eu tô falando aqui, tá? Da questão da barganha dos orixás, quando uma pessoa vai lá fazer uma oferenda, ou, né, que eu expliquei, é muito diferente se uma pessoa tá doente e vai aí até poder ter um desencarne prematuro, digamos. Eu acho totalmente legítimo, na minha opinião, fazer um trabalho dentro do culto dos orixás, daí com tudo que tem direito. Aí eu acho que vale a pena realmente você, com questão de saúde, questão de perigos que a pessoa tá correndo, sabe? Né? Fazer aí a questão. Tanto é que, como eu falei para vocês, no Ebó Natural existe a questão do sacrifício dos bichos, mas é os próprios animais que fazem de acordo com a cadeia alimentar deles, tá? Então, é algo que é assim um pouco diferente. Aí a pessoa, por exemplo, assim, já tem, né, situações que você vai, por exemplo, abrir um oráculo e tem orientações da pessoa criar um galo, criar galinha, ter gatos, é até orientado às vezes ter cachorro, tá? Então, é orientado determinados oráculos. Já atendi pessoas que foi orientado esse tipo de situação, tá? E aí você, quando trabalha nessa perspectiva que eu tô trazendo aqui nessa proposta da magia natural, você, quando traz esse animal para você, você consagra esse animal para as forças que você quer proteção. E você cuida dele da melhor forma possível até o dia que a espiritualidade entende de levá-lo embora, tá? Isso é muito feito na linhagem do culto, né? Na verdade, é o culto da grande religião, que na verdade é tido até como um paganismo, tá? Como nós estamos vindo aqui do arquétipo da maga, do mago, né? Das bruxas, dos bruxos, isso é muito utilizado na linhagem das bruxas, que não fazem mal a nenhum tipo de ser, tá? Uma pessoa que vem numa linhagem de antepassados, tá? Dentro da bruxaria, da feitiçaria, ela até pode, ela tem, assim, permissão, autorização para, se precisar, fazer sacrifícios. Porém, tá? Tem um preço a se pagar depois. E o correto mesmo para essa linhagem é que se utilize da magia natural, sem fazer mal a nenhum ser, tá? Quem vem dessa linhagem pura, tá? Porque tem que vir da linhagem pura. E aí a pessoa não pode, tá? A pessoa tem que realmente aí estar voltada à questão da magia natural, até mesmo para poder estar ensinando e disseminando esse conhecimento para outras pessoas que queiram aprender, tá? Aqui sem julgamento nenhum, cada um que faz a sua espiritualidade, trabalha, cada um trabalha de um jeito, cada religião trabalha de um jeito. Eu sei que, por exemplo, na Umbanda, que cultua também a nossa Nanã, não existe a questão do sacrifício, né? Existem mais trabalhos com folhas, com sementes, com outros elementos da natureza, tá? Então, até mesmo no próprio candomblé já é feito dessa forma que eu falei para vocês, com grande respeito, né? E a questão da Ifá Orumilá é mais ou menos também nessa linhagem aí, tá? Não tão como a questão que é essa história do candomblé, que espera o animal se colocar e tal, né? Mas a questão do sacrifício também existe. Então, é bom a gente saber, conhecer essas forças, até as formas de culto, tá? E saber que existe, porque tem gente que não é a favor disso e muitas vezes precisa de uma magia para limpar alguma energia, tá?
Então é bom que saiba que existem outras alternativas. Eu nunca fui a favor de sacrifício de animais, porém, quando eu entrei pro culto, eu acabei aí uma época seguindo essa forma, tá? Até o dia que a minha própria espiritualidade falou que não era necessário isso e me mostrou uma outra forma de agir, de atuar, até mesmo para poder ajudar outras pessoas, tá bom? Então, como eu falei, existem segredos que são trazidos para nós e que daí nós também não podemos estar expondo aí de uma maneira para os outros, mas podemos falar a forma, né? E para que serve e como pode ser feito, tá? Então, aqui nós falamos saindo lá da alta magia, né? Aqui para a questão da sacerdotisa que já incorporou todo esse conhecimento e já traz isso, né, da sua essência. Então aqui já transformamos a questão numa situação sagrada, né? E também numa questão da nossa magia natural, porque aqui nós também estamos representando a sabedoria dos nossos antepassados e ancestrais, tá? Então é muito importante a pessoa saber que existem outras formas de nos defendermos, de nos limparmos energeticamente e até mesmo, né, a questão aqui dos orixás, que é muito forte também, a questão de folhas, né, banhos de folhas e diversos elementos aí voltados à questão da natureza, sem termos que ofender vidas inocentes, tá? Então, quando tem que fazer, tem que fazer. Como eu disse, em estados críticos, eu acho que é legítimo. Mas em questões quando chega uma pessoa apenas para barganhar, uma pessoa que você vê que só tá buscando aquilo ali para uma satisfação pessoal, momentânea, sabe? Até egoística, eu já não sou adepta, tá? E a pessoa pode querer pagar o dinheiro que quiser. Eu acredito que depois a pessoa que faz o trabalho, ela recebe, tá? Ela recebe o feedback aí da espiritualidade, entendeu? Com relação a isso. E aí também a pessoa tem que ter essa proteção, porque vai vir aí uma volta da espiritualidade, tá? Quando você trabalha com esse tipo de energia. Eu tô falando isso, não é da boca para fora, eu já atuei dessa forma há algum tempo e sofri as consequências. E hoje, graças a Deus, graças aos meus orixás, graças aos meus guias, mentores, ancestrais, antepassados, eu recebi essa nova forma de atuar, tá? E é legítima e eu digo para vocês que é muito benéfica, mais limpa, mais leve, tá? E mais assim, com respeito ao sagrado. Até mesmo pela linhagem, né, que eu sigo aí de antepassados, dentro da linhagem dessas grandes sábias, tá? Essas mulheres sábias e sagradas aí que eu trago como a linhagem de antepassados e ancestrais. Então eu honro isso, não tenho vergonha de dizer, né? E que trabalho dentro da questão aí da magia, porque trago uma linhagem dentro aí da questão das bruxas, das feiticeiras, das curandeiras, né, das benzedeiras, das sortílegas, das videntes, das clarividentes, das clareaudientes. Então, de toda essa linhagem aí dessas mulheres sagradas e muito antigas, que estão todas aqui representadas pelo nosso arquétipo da nossa mãe velha, Nanã, tá? Dentro do orixá, que foi trazido aqui esse contexto para o nosso arcano 2, a sacerdotisa. Então, hoje essa conversa, ela vai ficando por aqui e te convido a se inscrever no canal, a curtir os nossos conteúdos, se você gostar. Se você quiser interagir comigo, deixar seu comentário acerca do que
Estamos conversando aqui, claro que respeitoso. Se você não concordar com o que eu estou falando, não tem problema, tá? Cada um tem a sua linhagem para seguir, né? De fé, de crença, tá? Então, assim, esse é um trabalho que eu trago com muito respeito, com muita dedicação, e que venho sendo intuída, tá, pelo mundo espiritual, para trazer essa nova metodologia, tá, para que as pessoas que se conectem comigo, que tenham compatibilidade energética comigo, possam se utilizar desses ensinamentos, como eu falei para vocês, que estou trazendo de forma gratuita, de forma a compartilhar ensinamentos, tá? Claro que, né, eu quero trazer aqui uma movimentação no canal, tá? E por enquanto tá sendo desta forma. Mais pra frente eu não sei como vai ser, tá? Se nós vamos terminar esse curso e depois outros cursos virão, e aí nós vamos ver como estaremos abordando toda a situação. Tá? Porque eu também quero deixar claro que não sou também contra as pessoas que fazem curso e cobram por isso. Eu acho que tem que cobrar mesmo pelo ensinamento, pelo conhecimento, tá? Mas tem situações que quando a gente tem conhecimento, a gente pode compartilhar, né, com as pessoas de uma maneira assim gratuita, de uma maneira colaborativa, cooperativa e tirando um pouco a energia aí da competição, né, e do lucro, porque também aqui entra um trabalho até mesmo de caridade, que é também solicitado aos meus mentores espirituais, tá? Para poder trazer um benefício não só para mim, para a humanidade, mas também para toda a egrégora a qual eu pertenço e a qual eu consegui chegar aqui para trazer esta mensagem para você, tá? Então, o próximo arcano nosso, te convido, é a Imperatriz, nosso arcano 3. E é uma figura que traz a criatividade, a inteligência e toda essa gama de situações que nós experienciamos desde o arcano 0, tá? Que vocês viram que foi mudando de nível, mudando de roupagem, alterando suas características, e estamos aqui avançando para a nossa casa da criatividade, da inteligência. Porque a Imperatriz é aquela mulher que se coloca no mundo de maneira sábia, que traz já da figura aqui da sua interiorização como uma alta sacerdotisa, de todo o seu conhecimento magístico e experiência de vida, uma iniciada, né, na alta magia, no alto sacerdócio. Então ela se coloca no mundo como uma mulher sagrada, uma mulher equilibrada, uma mulher inteligente, divinamente inteligente. Essa é a nossa Imperatriz e que tem todo o mundo em suas mãos para governar juntamente com a figura do seu imperador, que será ainda um pouquinho mais para frente. Tá certo? Então, como eu já disse, os nossos conteúdos aqui, eles são a maioria das vezes diário. Só não é diário quando eu tenho alguma situação que não tem como fazer as gravações. Mas convido você a se inscrever no canal e estar aí ativando o sininho e receber os nossos novos vídeos, tá certo? E vamos ficando por aqui. Espero que eu possa ter ajudado e contribuindo para o seu aprendizado e seu conhecimento acerca deste assunto. E até a próxima! Um grande beijo no seu coração!